O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, nesse dia que nós assim retomamos os nossos trabalhos, depois do descanso do final de semana, para aqueles que tiveram junto com sua família, junto com os seus amigos, olhando também seus afazeres cotidianos no preparo para assim abraçar esta semana, nós somos agraciados por esta liturgia no dia de hoje que nos convida a repensar a nossa fidelidade a Deus por meio de Jesus Cristo. Hoje nós nos colocamos até mesmo como se fosse uma extensão da festa de ontem, quando nós celebrávamos assim a solenidade dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nosso país. Padroeira de nosso país, que Deus permite que ela faça alguns sinais, alguns milagres, para que assim nós possamos voltar o nosso coração para o seu próprio Filho, para o próprio Jesus. Hoje no Evangelho nós encontramos este embate com o Senhor. Jesus com os seus discípulos e também com aquela multidão, orientando para eles que teve muitas pessoas que não o acolheram. Haviam tantas pessoas que, presentes no tempo de Jesus, não acolhem assim a sua palavra. E ele traz para a gente dois exemplos, duas pessoas, ou melhor, uma pessoa e um povo, que no tempo final se levantarão contra a geração que não acolhe o próprio Senhor. É bonito perceber que no Evangelho, Jesus recorda daquela rainha que vai a Salomão e do povo ninivita, que também acolheu a pregação de Jonas, e estes se colocarão diante do próprio Senhor e também vão julgar, vão dar uma condenação àqueles que também não escutaram a palavra de Jesus e não aderiram. É muito interessante observarmos esta passagem do Evangelho, porque eu acho que corrige para cada um de nós, e essa que é a intencionalidade da Sagrada Escritura, de ir nos ensinando e ir nos corrigindo aquilo que é da nossa fé, da nossa espiritualidade. Veja, nós temos muito costume de pedir a Deus sinais. Quem nunca pediu a Deus um sinal de seu amor? Isso faz parte do amadurecimento, faz parte da caminhada de fé, pois a gente precisa, às vezes, ser tocado na nossa individualidade, ser tocado na nossa pessoa, e isso é comum. Agora, o grande erro disso é mantermos constantemente pedindo sinais a Deus da prova de seu amor. Isso para nós já não pode acontecer, devemos dar um passo adiante, pois aquele que vive pela fé, vive com um único e grande sinal, que também está presente no Evangelho:
ao dizer, comparando com Jonas, que foi engolido pela baleia e que depois fez a sua pregação para a conversão dos ninivitas, há alguém maior do que Jonas, que é o próprio Senhor. Qual é o sinal, então, que fica como um sinal máximo de Deus na história da humanidade? O sinal máximo é a ressurreição de Jesus. Esta é a ação maior, que convida a todo homem, a toda mulher, a toda geração, a todos os povos, a escutarem e perceberem este sinal. Está aí a nossa missão. A nossa missão é, sobretudo, anunciar este Jesus que foi levantado dos mortos. Esse Jesus que é um sinal de Deus para a conversão de toda a humanidade. Esse Jesus que se colocou como Jonas, que sai da baleia e faz seu caminho para converter todos os povos. Santo Agostinho, quando ele relembra desta passagem de Jonas, ele vai assim conduzir a sua reflexão, não para o sinal de que Jonas foi engolido por uma baleia, que talvez seja este sinal que mais assim nos chama a atenção nesta grande mensagem, nessa grande epopeia, que é o livro de Jonas, que está presente no livro de Jonas. Esse sinal, ele é transfigurado, é mudado, segundo o Santo Agostinho. Vai dizer que o maior sinal de Jonas não é ter sido engolido pela baleia e ter ficado nela 3 dias e depois retornado para a terra, assumindo ali a sua missão. Alguns vão dizer que este caminho realmente é um caminho de maturação. É Jonas que, engolido pela baleia, vai se amadurecer para depois assumir a sua missão, que também é válida, é uma reflexão válida. Mas Agostinho vai dizer que o melhor e o maior sinal de Jonas não é ter sido engolido, é ter convertido os ninivitas. Este que é o sinal maior de Jonas. Jonas é aquele que amadurece, assume o seu caminho, confia neste sinal de Deus, mas dentro deste sinal de Deus, é engolido por ele, é transformado e começa então a anunciar a palavra de Deus, anunciar esta força que está junto das pessoas e que chama a uma conversão. O apóstolo Paulo também nos indica com maior clarividência esta missão e esta palavra. Segundo ele vai dizer que ele é dito como aquele que é apóstolo por vocação, aquele que também no seu sofrimento, na sua perseguição contra a igreja, assume um caminho de amadurecimento, tem o sinal de Deus na sua pessoa e se transforma num apóstolo por vocação. E olha que bonito, São Paulo, ele não está dizendo do milagre que aconteceu com ele, ele não está dizendo daquilo que ele mesmo passou, mas ele está retomando aquilo que é central na nossa fé. Vai dizer que aquele que é o descendente de Davi, segundo a carne, foi autenticado como filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos. Quem? Jesus Cristo. O início desta carta de São Paulo aos Romanos traz para a gente aquilo que é o sinal maior de Deus. Este homem que foi autenticado pelo poder de Deus, pelo poder do próprio Senhor, para vir à humanidade como um sinal de transfiguração. O salmista ecoa esta resposta, ecoa esta ação de Deus ao dizer: o Senhor fez conhecer a salvação. Olha, nós também como salmistas devemos aprender a ecoar, a responder, como assim também eles respondem. O sinal da ressurreição de Jesus é um sinal universal,
É um sinal que não conta mais como uma cultura, não conta mais como uma língua, não conta mais como uma cultura, mas conta com a carne do ser humano. Este que é o grande sinal de Deus, que aquela carne que sofre a morte, esta carne é ressuscitada. Queridos, devemos assim então aprender a desdobrar esta ação da ressurreição de Jesus que vem nessa universalidade, este sinal maior que a ressurreição de Jesus, que vem como um sinal para a humanidade, que convida a aderirmos também à pessoa de Jesus. Não são os milagres pontuais de Jesus que nos faz assim atrair para o seu caminho, não. O que nos sustenta na nossa caminhada é a adesão à sua própria pessoa. Às vezes as pessoas nos perguntam e quer também nos questionar se nós já passamos por alguma situação, alguma circunstância pessoal, e a gente sempre tem uma palavra que nós podemos dar desse testemunho, deste amor pessoal com Deus. Porque também nós vamos assim amadurecendo e vamos pedindo a Deus essa graça de que, acompanhados por Ele, possamos também aderir melhor. Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que o Papa Francisco recordava dos sensacionalismos religiosos, que mais se apegam a sinais da fé do que propriamente a pessoa que funda e consome a fé. Estes sinais, esses milagres menores, esses milagres que também fazem parte de nossa vida, são muito importantes, mas não são os fundamentos que nos ajudam a chegar ao coração de Deus, pois chegar ao coração de Deus pressupõe uma caminhada, um contínuo esforço de resposta nos passos de Jesus ressuscitado. Essa é a nossa palavra, a palavra que nasce da Sagrada Escritura e retoma para nós no dia de hoje. Queridos, vamos pedir a Deus nesta Eucaristia que a gente possa, assim, se necessário, pedir a Deus um sinal do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia para conosco, possamos ter um coração livres para, assim, apresentarmos a Deus este pedido. Mas vamos pedir, sobretudo, nessa Eucaristia, a graça de aderirmos à pessoa de Jesus, cada vez mais consolidado, cada vez mais, assim, entusiasmado com a sua palavra, com a sua pessoa. Pedimos a Deus, nesta Eucaristia, a graça de o nosso coração se agarrar neste grande sinal que é a ressurreição de Jesus, desse Nazareno que passa pela morte, que vai para os braços de Nossa Senhora, que desce aos infernos, mas que ressuscita, vai trazer todas as nossas dores, todas as nossas angústias, para que possamos assim nos transformar com essa presença e com este sinal de Deus. Termino dizendo que o verdadeiro milagre de resposta de nossa vida não são os sinais que acontecem na nossa história, no cotidiano, que de modo extraordinário pode assim acontecer, mas o verdadeiro milagre é o milagre do amor que transforma a nossa vida, do amor que nasce da ressurreição do próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, com o coração aberto, elevemos a Deus nossos pedidos e nossas preces.